Bom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângelo dos Anjos. Tiradentes é de guerra. Dando um rolezinho aqui pelas partes da cidade de Tiradentes. Acabou de passar aqui em frente o Caio Sérgio Pompeu Toledo. Estudei 7 anos da minha vida aí, desde a primeira série até a 7ª série. Aí a 8ª série eu fiz lá na escola Cláudia Bartolomazzi, que é a escola onde a minha filha estuda. E soltei 2 vídeos ontem, um falando lá do evento que vai ter na Aventur, lá no Céu Água Azul, tá aqui na frente aqui. Outro vídeo, falei da reunião do Conseg que teve antes de começar a reunião. E basicamente o que eu falei da reunião foi o que aconteceu. Fica difícil você falar de reunião do Conseg sem expor a opinião. E eu sempre tento no meu material ter um máximo de imparcialidade, correto? Mesmo em alguns pontos eu deixando claro qual é a minha opinião na entrelinha, mas eu tento ser apartidário, apolítico, não ter ideologia. Mas em alguns momentos fica muito difícil você fazer algo nesse quesito sem dar a sua opinião, sem pontuar. E na reunião do Conseg basicamente teve algumas informações sensíveis, foram apresentadas por algumas pessoas que participaram. Vocês sabem que eu já venho acompanhando as reuniões do Conseg já faz um tempo. Mas assim, vamos lá, vamos por partes. A reunião do Conseg é uma reunião do Conselho de Segurança, correto? Correto. Bacana, maravilhoso. O Conselho de Segurança, o Conseg, ele é um conselho do governo do estado, que abrange a segurança diretamente lá no Palácio do Governo do Estado, e é uma conexão direta. Todo presidente do Conseg ele tem um poder de ofício, independentemente do Conseg. E isso é colocado em ata, e a ata vai pro Palácio do Governo do Estado. Não é no Palácio Anchieta, é no Palácio lá dos Bandeirantes, ok? Onde fica a sede do poder executivo estadual. Tem poder de ofício? Tem. É o principal conselho? É. Porque tudo é segurança. Segurança alimentar, segurança viária, segurança educacional, tudo está dentro do bojo do Conseg, tudo. Então, se eu tenho um problema de a calçada que tá mal feita, que o cara pode cair, pode se acidentar, teoricamente é um problema do Conseg. Por que eu falo teoricamente? Porque às vezes os entes que é para estar na reunião do Conseg não estão para ouvir as demandas, mas o Conseg tem poder de ofício. Eu preciso pontuar isso para conseguir explicar algumas coisas que eu vou falar mais lá na frente. Vou jogar água aqui no vidro aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Estou na Avenida dos Metalúrgicos, aqui é o Céu Água Azul, à minha direita, onde vai ter o evento. E acho que tá ficando legal. Deixa eu só virar vocês um pouquinho para cá. Aí fica melhor. Tô com o gimbal, fazia tempo que eu não usava ele. Eu tô indo no outro lugar, tô indo no correio buscar uma encomenda, mas eu decidi vir aqui pra fazer esse vídeo. Vou até lá em cima, passar em frente ao Glória, volto e a gente vai conversando, batendo esse papo. Então, na reunião do Conseg aqui da cidade de Tiradentes, por vias de regra, tem que ter a participação do capitão da Companhia da Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui, da nossa companhia. Tem que estar o delegado da Delegacia da 54, tem que estar o inspetor da GCM e representante da subprefeitura. Outros mais podem participar e devem participar? Sim. Representante da CT, da São Paulo Transporte, se os outros conselheiros tivessem aí, do Conselho Tutelar, Conselho de Saúde, Educação, seria interessante, a participação seria. E a sociedade civil. Pontuado esses pontos para deixar muito bem explicado. O que foi debatido na última reunião que aconteceu na Datran? Aqui à sua esquerda, Escola Makiguchi e Hospital. Makiguchi, mais uma vez, processo seletivo e com dificuldade de fechar vaga, fechar turma porque não tem demanda. E é pública, de graça, é um ensino muito bom. Minha esposa se formou aqui,
tá trabalhando, tem um ótimo trabalho e as pessoas não valorizam, acham que, sei lá. Bom, houve algumas informações sobre projetos que estão para acontecer, de convênios entre a prefeitura e o governo do estado, com relação a operações, melhoria no efetivo, melhoria nos equipamentos. Isso foi colocado lá, que está em negociação, eles estão debatendo e está quase sendo fechado, e vai ter não só na cidade de Tiradentes, mas em vários lugares. É difícil entender, né? Vários lugares terão, talvez, né, se vingar esse projeto, essa negociação, vários lugares terão implementação de contingente, que é o que os comandantes mais pedem. Às vezes tem viatura, tem equipamento, só não tem a mão de obra. A mão de obra não está presente. Ou para você fazer esse tipo de ocorrência, você tem que desfalcar a equipe, bababá, né? Os trampos de gestão. E talvez com esse convênio aí, se fizerem essa readequação, vai ajudar. Alguns participantes colocaram com relação ao problema generalizado que a gente tem. Não é só no nosso distrito de Cidade de Tiradentes. Bicho, ocorrência aí, ó. Ocorrência ou blitz? Acho que é blitz. Não só o que acontece na Cidade de Tiradentes. Isso não é um fenômeno que acontece só na Cidade de Tiradentes. É um fenômeno que, infelizmente, ele acomete várias outras localidades na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Que é com relação à perturbação de sossego. Perturbação de sossego lá fora, para mim conseguir pontuar, tá? Vai ficar um vídeo longo, vai ficar um vídeo chato, mas eu preciso colocar isso para passar o que foi debatido e o que pode ser feito. E no meu canal eu nunca toquei nesse ponto, e eu vou tocar a primeira vez nesse ponto, nesse vídeo. Que aqui na cidade de Tiradentes conhecido como Pancadão, mas em outros lugares, Vila Mariana, Vila Madalena, Lapa, Moema, é o mesmo problema, porque é a perturbação do sossego. Música alta, barulho, tudo, e não tem horário. Na característica do que está lá no Código Civil, perturbação do sossego não tem hora. A pessoa fala, não, passou das 10, não existe hora. Isso tá lá. Se um vizinho faz barulho, uma escola faz barulho, uma igreja faz barulho, um bar faz barulho, uma garagem de ônibus faz barulho, um ponto de ônibus faz barulho, um hospital faz barulho, isso é perturbação de sossego. Isso tá lá dentro do Código Civil, bababá, 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 e não tem horário, bababá. O problema crônico da cidade de Tiradentes é a perturbação de sossego. Algumas partes estão na razão de reclamar, eu não estou tirando a razão, entendam muito bem, preciso pontuar isso. Não estão certos em reclamar porque incomoda. Na minha casa eu tenho resquícios de um lugar que tem sempre essa ocorrência e me atrapalha as minhas filhas. Eu dou graças a Deus não ser tão perto, mas sim, todo morador de cidade de Tiradentes, é muito rara a exceção de você não ter uma pessoa que não tem esse tipo de problema de perturbação de sossego. A pessoa reclamou, as pessoas reclamaram, bababá, colocou, os representantes falaram, a gente está trabalhando. Eram 41 pontos de perturbação de sossego de Pancadão na cidade de Tiradentes. Há uns anos atrás caiu para 6, recorrente, 6 grandes, mais 6, era mais espalhado, ficou em 6. E reclamaram, bababá, bababá. Não vou entrar muito específico porque é um tema sensível, ok? Mas sim, as pessoas reclamaram. A gente sabe que não é só aqui na cidade de Tiradentes, não é só na periferia, não é só na cidade de São Paulo, não é só no estado de São Paulo, é generalizado. E o que eu falei, o que eu acrescentei, falei, do mesmo jeito que vocês dispararam um ofício, entregaram aqui para os representantes, façam a mesma coisa que vocês fizeram aqui nos demais conselhos, principalmente no Conselho de Educação, nas reuniões do Conselho de Educação, porque esse problema ele só vai acabar quando a gente conseguir conscientizar as crianças, não adolescentes, adolescente, mas as crianças, que isso não é legal. Ou aqueles que acham legal. Eu fui adolescente, eu gosto de ouvir música alta na minha casa. Não é funk, eu gosto de música eletrônica.
Mas assim, ambulância. Conseguir colocar na mente das crianças que existem lugares adequados para você fazer esse tipo de encontro. Algumas pessoas até acharam ruim comigo, falando, não, blá, blá, blá. Eu entendo que é um problema crônico e a solução tem que ser para hoje, mas a nossa Constituição, as nossas leis, elas não deixam que esse problema seja resolvido. A falta de cultura da nossa, isso, a perturbação do sossego, a inversão de valores, tudo que a gente vem falando, bababá, que ninguém quer me ligar para nada, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que o Brasil é aquilo outro, babá, se chama desconstrução cultural. Isso é um fenômeno que já vem ocorrendo há anos. Eu falo que o Brasil deu errado desde que Joaquim brigou com José. Para quem não sabe, isso aí foi uma treta que teve dentro da maçonaria brasileira, na época do Império, quando José Bonifácio queria e preparou o Império para se continuar e resolver os problemas do Brasil. E um outro ramo, que era muito influente na época, queria acabar com o Império, e acabou com o Império, criou a República, e ficou um monte de problema estrutural que ninguém consegue resolver. Foi aí que o Brasil foi sabotado e foi aí que deu errado. Desde essa época a gente vem sendo sabotado. O que a gente está vendo hoje em dia é o reflexo disso. Perturbação de sossego, ela não é uma doença. Não é uma doença. Perturbação do sossego é um sintoma. Assim como agressão ao professor na escola, desrespeito na sala de aula é um sintoma. Assim como você ter no posto de saúde, aqui o médico ser agredido. Dr. Sérgio, que atendeu a minha esposa nas duas gestações delas aqui no posto dos testes, foi agredido aqui e nunca mais trabalhou a vida toda na cidade Tiradentes, nunca tinha sido agredido. Foi agredido, saiu da cidade Tiradentes e a gente perdeu um ótimo médico. Isso é um sintoma. Tá ficando chato o vídeo? Tá ficando longo? Tá, mas pra mim conseguir explicar. Ó, vai ter um evento aqui do churrasco no campo do Sedex. E todo esse fenômeno que a gente vem vendo ultimamente no Brasil é um sintoma. Qual é a doença? Qual que é a doença que precisa de tratamento? A falta de cultura. Tinha até um representante do conselho tutelar lá e falou, não, porque o baile funk não vai acabar, que bababá, é a cultura, bababá, bababá. Cara, mais uma vez, eu não gosto de entrar em viés político, partidário, ideológico, mas eu tenho que pontuar. O seu direito acaba aonde começa o meu direito. Eu não posso, com a prerrogativa de ser uma minoria, de ser um excluído, ou de ser o raio que o parta, incomodar uma pessoa. O seu direito começa aonde o meu termina e o meu direito termina onde o seu começa. Essa é a prerrogativa básica dos animais racionais chamados seres humanos conseguirem coabitar em sociedade. Senão a sociedade se esfacela. Ou vira uma sociedade tirania. Então, para conseguir pontuar isso, todo esse problema só vai regredir, essa doença só vai regredir, esses sintomas que a gente vê vindo na sociedade brasileira só vão regredir quando a gente tiver a restauração dos princípios básicos da cidadania. Quais são esses princípios do meu ponto de vista? Princípio básico da legalidade, princípio básico do respeito, princípio básico da ser recíproco. Então eu dou respeito, eu retenho respeito. Eu dou simpatia, eu tenho simpatia. Eu dou ordem, tenho ordem. Senão vira e não é nem anarquia. Porque a gente vive uma coisa estranha. Meu Deus do céu, a atividade lá dentro tá ruim de trânsito, hein? Você tá doido. Pra quem tá me perguntando, aqui à esquerda, essa obra não ocorreu ainda. Acho que ela tá esperando a autorização ambiental pra usar o alvarás. Foi se pontuado isso? Foi. É o ambiente correto para acolher a demanda? É. Houve partes da mesa lá que falaram, foram bem enfáticos na sua fala? Sim. Teve entes da mesa que foram bem enfáticos na fala. Só que entendam, enquanto o Brasil não tiver educação de qualidade, enquanto o Brasil for vítima de narrativa política, e enquanto o Brasil valorizar mais um jogador de futebol, ou um artista, ou não que eles não tenham valor, não é isso que eu estou falando, mas quando a gente
valorizar mais essas partes e desvalorizar um bombeiro, um professor, um médico, um policial, um gari. No meu ponto de vista, a profissão que deveria ser mais valorizada e ganhar melhor de tudo é o gari. Porque o que seria da nossa sociedade se não tivesse recolhimento do lixo? O cara que vem desentupir o esgoto, o cara que vem fazer a rua pra gente passar, fazer a calçada pra gente transitar, o pedreiro que constrói a casa pra gente morar, o prédio pra gente habitar. E não, são desvalorizados. Então tudo que a gente vem sentindo ao longo do tempo e se agravando nos últimos anos é o sintoma da inversão de valores. É o sintoma da inversão de valores. Não adianta a gente falar, vai lá, colocar contingênio. Isso você está resolvendo o problema de forma paliativa. Por quê? Eu não estou falando que as pessoas estão erradas. Muito pelo contrário. Elas estão certas. Mas até quando a gente vai ficar enxugando gelo? Eu falei lá a minha fala. Eu falei... tia. Meu Deus. Eu falei lá que é um problema que você está resolvendo o problema da forma errada. Porque o papel das forças de segurança é dar segurança. Não é ficar pagiando marmanjo, barbado. Existe uma indústria por trás disso? Existe. Não vai entrar nesse ponto. Porque o Brasil é o Brasil. Quem viu Tropa de Elite 1 e 2 sabe do que eu tô falando. É o sistema. Não adianta. Não dá pra bater de frente com o sistema. Você consegue mudar algumas coisas, mas o sistema, como eu tô falando pra vocês, o problema já vem desde lá de trás. Quando o Joaquim brigou com o José. E enquanto a gente ficar não propondo debate, a gente vai sempre ser refém daqueles que propõem. Eu gosto muito das frases de Martin Luther King. E tem algumas frases que ele fala com relação a isso. Enquanto teve até um colega lá que falou, cara, é minoria. O que faz barulho é minoria. Uma sala de aula de 40, 50 alunos, sempre vai ter 5, 10 alunos que quer causar. E eu não vou ser hipócrita de falar que eu não estava no meio desses caras. Mas assim, é minoria. Se a maioria se levantar e fazer frente, a minoria não ganha. É a democracia, não é? Nós temos que ouvir, mas com respeito. Mais uma vez eu falo, o seu direito começa aonde o meu termina. E o meu direito começa aonde o seu direito termina. É um tema sensível, difícil, bem complicado. Na época da pandemia teve um problema muito grande e só se foi controlado porque houve um entendimento do lado A e lado B. Tá no YouTube, olha lá, tô vendo daqui, ó, tá no YouTube, olha lá, mexendo, olha lá. Zona Leste. Motoqueiro no meio da rua. Ei, bagaceira. Porra, maluco. Quem tá no Luiz Mateus, já fiz alguns vídeos aqui com relação ao final da estrada do Luiz Mateus, que é proprietário dessas duas pedreiras aqui, a pedreira antiga e a pedreira nova. Foi presidente do Corinthians, se não me engano, também. Foi o Luiz Mateus ou foi o pai dele, mas por isso que essa avenida aqui, essa rua, essa via, ela ganha esse nome, em homenagem à família Luiz Mateus. Então, pessoal, tá um vídeo longo, eu sei que já deve estar aí já estourando com 40 minutos de vídeo. Não, tá com 20 minutos, até tá pouco. É um tema sensível, é um tema chato, atrapalha, incomoda. Os moleques que tá novo aí acham que é periculoso porque fuma um negócio e rebola e já acha que é o tal. Cara, eu moro na cidade de Tiradentes desde os meus 4 anos de idade. Houve uma época na cidade de Tiradentes, muito tempo atrás, que existia mais respeito. Mais respeito. E, infelizmente esse respeito foi se perdendo com o tempo. Os bigodes foi saindo, a coisa foi tornando caldo. E hoje a gente vive o que vive. Igualdade, para finalizar o vídeo, eu acho que igualdade começa com respeito. Não é porque eu sou a minoria, ou eu acho que a sociedade me oprime, blá 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 blá, eu vou ficar chorando as pitangas e incomodando os outros para lacrar.
Eu sou da época do rap. Final do rap. Racionais MC, Sabotagem, Facção Central, que foi até reprimido pra caralho aqui dentro de Itaquera. Porra, uns rap violento assim, a letra violenta, mas fazia você refletir. Fazia você ter uma inflexão e uma reflexão. E hoje em dia, nós temos o quê? Nada. Nada. Teremos avanços no distrito, isso ficou um fato. Perguntei das câmeras também, que a prefeitura colocou, se é integração, não há integração, mas pelo menos colocaram as câmeras. E para fechar, desculpe, ficou um vídeo longo, ficou um vídeo chato demais, muito chato. Mas para pontuar o que ocorreu na reunião do Consegue, eu preciso pontuar que foi isso. Foi esses pontos levantados. É a primeira vez que eu faço um vídeo falando com relação à perturbação do sossego, pancadão da cidade de Tiradentes. Já fui questionado por várias pessoas qual é a solução para esse problema e não tem solução, não tem, não adianta. A conselheira falou, é o movimento de rua, não vai acabar, blá, blá, blá. Realmente, o movimento de rua não acaba. O que pode ser mudado é a forma que isso acontece. Você está preparado para tomar esse debate? Você acha que o problema é você ir para a sala de aula e pegar a criança que tá ali já com 2, 3, 4 anos, que é vítima da perturbação do sossego, e falar para ela, ó, quando você crescer, você não faz isso, porque você vai incomodar os outros coleguinhas, e a criança, entendi. E em contrapartida você combater também. Então você educa os pequenos e tenta educar os grandes. Mas você está pronto para esse debate? Você vai se posicionar do lado de quem quer resolver o problema? Você vai se posicionar do lado de quem quer lucrar em cima do problema? E às vezes lucrar pouco, porque poderia lucrar mais se organizasse. Lucra muito pouco em comparação ao potencial de business, de dinheiro que isso pode gerar. Você vai se posicionar do lado da pessoa que acha que ela é a certa e não tem que ouvir os outros, ou tem que incomodar mesmo os outros, ou tem que meter bala e bomba no negócio, ou que lado você vai se posicionar? Eu coloquei aqui o meu ponto de vista. Eu só acredito, e não acho, porque quem acha não sabe de nada. Eu só acredito que esse problema a gente só vai conseguir, a gente só vai conseguir resolver quando a gente tiver uma abordagem diferente, de várias áreas abordando o mesmo problema. Não é um problema só de segurança, não é um problema só de educação, não é um problema só de saúde, não é um problema só de uma parte da sociedade, é toda a sociedade. É como eu falei, o problema é maior e isso é um sintoma. Então, você vai ficar gastando dinheiro tratando o sintoma pro resto da vida, ou você vai parar, fazer uma reflexão, fazer um debate, entender o de fato que está ocorrendo ali e atacar a doença, de vez de atacar o sintoma. Eu acredito e eu me pauto de lutar pela melhoria e não ficar enganando ninguém, não ficar vendendo fumaça, não ficar lucrando em cima. Eu desagrado todo mundo, não vem pensando que é um lado ou outro. Eu já fui chamado de fascista, já fui chamado de comunista, já fui chamado de socialista, já fui chamado de petista, já fui chamado de bolsonarista, já fui chamado de Minas, já fui chamado de mortadela, eu já fui chamado de um monte de coisa. Só que eu sou fiel aos meus princípios e aos ensinamentos do meu mestre, que é Jesus Cristo. E acredito fielmente na palavra dele, que ele falou que ele não veio para trazer paz, ele veio para trazer espada. Então, e aí? Que lado, meu amigo? Que lado que você tá fazendo parte? Então é a reflexão que eu deixo. A cidade de Tiradentes está melhorando, graças a Deus. Evoluiu muito, vai evoluir mais. E tem algumas coisas ocorrendo aí nos bastidores. Não posso falar, porque não adianta eu falar ou não falar.
E eu falar pode até complicar o processo. Mas assim, é uma verdadeira revolução. Não é revolução de classe, não é revolução de ideologia, é uma revolução de dignidade humana. Está ocorrendo. A gente briga para que ela ocorra mais rápido. E algumas pessoas brigam para que ela não ocorra. Mas ela está ocorrendo. Ela vai ocorrer. Isso é um fato. A velocidade disso que é o incógnito. Então, a você que chegou a esse vídeo até agora, eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. Proteja você do homem mau. E é isso. Que você tenha sorte. As pessoas que estão sofrendo com esse problema lá, que eu vi lá, falei lá, falei, cara, eu desejo muita sorte, Deus abençoe você, dê paciência, que você já está nessa luta aí já há anos e não sei o que ocorre. Desejo sorte. É isso que eu posso desejar. Sorte. Que Deus abençoe e que Deus ilumine, proteja, ilumine ali, coloque uma luz ali, destrave o que tem para destravar, abra os caminhos, porque é difícil. É complicado. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.